Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um NambuCast, que a gente está transmitindo aqui pelo TikTok, pelo YouTube do canal Fred Vanitelli. Queria agradecer a você que está aqui, a sua audiência, né? Você que está aqui nos assistindo. O nosso objetivo aqui no NambuCast é trazer informações sobre esse gigantesco mundo das vendas online, dos marketplaces. A Nambu é uma rede de franquia focada, né, em venda online. Se você deseja, né, trabalhar no mundo online, deseja ganhar dinheiro com esse universo que não para de crescer, a Nambu é uma excelente opção para você. Busque aí franquianambu.com.br para você ter mais informações sobre o nosso negócio. Hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, com o Thiago Fragoso. Ele é um dos donos da IDWorks, que é um sistema fantástico para quem quer operar através de marketplace, para quem quer operar através do e-commerce. A gente vai poder hoje falar bastante sobre isso aqui, bastante sobre esse mercado. Thiago, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, né, para a gente compartilhar aí não só a experiência que a gente tem, né, na ferramenta e falar um pouquinho também dos benefícios que a gente pode trazer para ajudar esse cliente, né, a performar aí, tanto nos canais de marketplace quanto na plataforma na venda digital. Show de bola. Thiagão, vamos lá. Apresenta um pouquinho para a gente, para quem está nos assistindo, o que é IDWorks, o que vocês fazem, o que vocês entregam, para o pessoal poder entender um pouquinho aí o que vocês fazem. Legal. Bom, a IDWorks ela é um software RP. Na verdade, nosso slogan denomina-se mais que um RP, porque nós conseguimos embarcar dentro de uma solução múltiplas funcionalidades. Então, dentro do nosso sistema RP, nós, além de entregarmos o back-office, né, a parte de emissão de nota, pedido de compra, pedido de venda, enfim, nós integramos também um hub, um WMS, um TMS, uma parte de produção, né, o cliente que é fabril, ele, enfim, precisa produzir algo, e a parte de PDV também olhando a parte de loja física, né? Então, a gente conseguiu reunir dentro de uma solução, né, unificar todas essas funcionalidades para que o cliente tenha tudo integrado de uma forma fácil, clean aí, e também com os dados na ponta dos dedos aí, porque ele precisar de informação rápida e precisa. Legal. Quem é o teu cliente hoje? Qual que é essa persona aí? Quem que precisa do teu sistema? Basicamente, é só quem trabalha com a loja online ou principalmente quem trabalha? Como é que funciona isso? A IDWorks ela nasceu no digital, né? Então, nasceu dentro de um fulfillment, né? Depois nós fomos expandindo para dentro de outras funcionalidades, né, para esse cliente, né? E aí, hoje, nós atendemos tanto o cliente do digital quanto o cliente do físico, né? Então, nós temos clientes que têm somente lojas físicas, né? E aí, ele faz toda essa movimentação entre as lojas, né? Consegue entender o estoque da outra loja, fazer a venda para o cliente, para não perder a venda. Então, o cliente foi lá, o estoque está numa outra loja, num outro armazém, ele consegue fazer essa gestão, né? Então, hoje, o nosso público está mais para os clientes digitais, mas nós também atendemos um público físico. Né? Legal. E hoje, para quem trabalha, né, com venda online, as pessoas estão migrando muito para os marketplaces, né? Sim. A gente está vendo que assim, as pessoas estão tentando comandar os seus próprios e-commerces com seus produtos da sua marca. Tá cada vez mais fechado esse mercado. É muito difícil você começar um e-commerce do zero hoje. A forma mais fácil de começar ainda é através dos marketplaces. E hoje, o que o teu software faz nesse sentido? Ou seja, você consegue integrar o cara que vende no Mercado Livre, com quais marketplaces você integra e em que o software de vocês facilita a vida de quem está do outro lado, do seller que está do outro lado? Legal. É muito boa a sua pergunta no sentido de que, de fato, quem está iniciando agora nesse mundo digital, ele olhar para um marketplace, com certeza ele vai ter uma alavancagem melhor, né? Porque você só tracionar dentro da sua plataforma, às vezes o cliente não tem esse conhecimento, né? Então, que ele vai precisar investir em várias áreas de marketing, enfim. Então, ele vai precisar de uma equipe maior e com conhecimento. Então, às vezes ele não tem esse caminhão de dinheiro
para poder fazer isso acontecer. Então, ele acaba indo para um marketplace, porém, ele se torna refém dele por um momento, né? De altos comissionamentos, enfim, porém, ele tem escala. Para o início, o marketplace é uma vantagem. O que nós fazemos aqui? O que nós mostramos para ele dentro da Edgeworks, né? Eu consigo conectar ele tanto na plataforma, consigo conectar ele em todos os canais de marketplace, né? Então, eu consigo conectar ele Mercado Livre, Shopee, Shein, todos esses canais, né? Os principais canais. Alguns canais nichados, às vezes temos clientes que às vezes tem um canal, um marketplace específico para o nicho dele, a gente conecta nele também. E aí, o que eu dou de vantagem para ele, né? Ele consegue enxergar os números de como isso performa, né? O que ele tem dentro do canal de marketplace, como ele está vendendo, o que está acontecendo e o que ele tem na plataforma também, né? Aí, lógico, os clientes, por estratégia, né? Os clientes vão ganhando conhecimento e aí eles conseguem, talvez, migrar alguma parte dessa venda que vem do marketplace para a plataforma dele, né? E por estratégia ele consegue fazer isso. Então, hoje a gente acaba dando para o cliente, né, propriedades para ele poder entender o quanto ele pode expandir, né, quais canais que ele está. Então, nós temos uma funcionalidade que é muito bacana, que é uma DRE por pedido. Então, ele consegue enxergar todos os custos que ele tem com aquele canal. Então, fica muito fácil de interpretar lá na última linha, né? Qual a margem de contribuição que ele teve para aquele pedido. E aí sim ele consegue tomar as estratégias diferentes, enfim, para continuar tendo uma margem saudável. Mas, por exemplo, hoje quem gerencia, o cara tem uma conta no Mercado Livre, que é comum, ele tem uma outra conta na Shopee, por exemplo, e uma conta na Magalu. E às vezes ele vende um produto nos 3 locais. Aí, nesse caso, ele consegue cadastrar dentro da tua plataforma uma vez só e subir para as 3. Isso, é unificado. Então, assim, ele cria um produto, né? Então, ele vai lá, cadastra esse produto, cria dentro da nossa plataforma. E aí, ele consegue pulverizar isso em todos os canais. Então, ele consegue falar assim, quero criar esse anúncio no Mercado Livre, quero criar esse anúncio na Shopee, quero criar esse anúncio na Shein, assim por diante. Lógico que ele precisa entender quanto ele tem de profundidade de estoque, né? Porque isso é importante. Lógico, assim, um dos nossos diferenciais também é quando o pedido ele é herdado para o sistema, né? Quando ele é integrado dentro do sistema, automaticamente nossos microserviços já atualizam o estoque para os outros demais canais. Então, assim, trazendo para o cliente uma segurança de estoque, né? Então, e a gente também tem vários outros mecanismos, né? Então, consigo colocar margem de estoque de segurança, consigo colocar estoque infinito, quando o cliente tem profundidade de estoque, ou quando ele produz o produto, né? Então, ele não precisa se preocupar com isso. Isso também aumenta a relevância para ele para o canal, né? Então, tem várias estratégias que a gente trata isso no cadastro do produto, e aí ele consegue, em uma tela só, ele consegue administrar todos esses anúncios, né? Ele consegue saber quanto ele está vendendo no Mercado Livre e quanto ele está vendendo na Shopee, né? Ele consegue também, através da política comercial, saber quais valores ele está praticando em cada anúncio. Bem bacana. Dá para ele subir o anúncio, inclusive, praticar preço diferente. Preço diferente. Porque a política comercial muda, né? Então, você tem uma negociação com a Shopee, que a negociação com o Mercado Livre é diferente, né? E por isso que nós desenvolvemos essa DRE por pedido. Porque isso muda, né? Oscila muito, Então, para evitar, por exemplo, o cara tem 10 produtos lá, vendeu 5 no Mercado Livre, já vai automaticamente o sistema já atualiza na Shopee que não tem 5. Já não tem mais 5, automaticamente. E aí, se acontecer raramente do cara comprou ali, naquele microsegundo antes de atualizar, o outro comprou, tem uma margem de segurança de estoque. Tem uma margem de segurança de estoque que aí ele acaba prevenindo isso. Entendi. Uma coisa legal que você estava falando para mim, você já até comentou agora aqui também, que uma coisa que é comum é quando precisa de alguma integração diferente, alguma melhoria. Geralmente, as software houses cobram isso, né? Do cara, não, isso aqui fica tantas horas e tal. Você estava me dizendo que vocês não fazem isso, que vocês fazem essas melhorias, né? Se você entender que elas são necessárias para um bem comum, você faz isso dentro do teu... Hoje, assim, qual que é a nossa estratégia, né? Nós precisamos... Nós olhamos muito para o cliente no formato de escala, né? E às vezes o cliente vem com uma demanda que ele fala, preciso integrar hoje com este canal específico, né? E a gente entende que esse canal ele é escalável para outros sellers, né? Para outros clientes nossos. E aí que faz sentido, porque a forma que nós precificamos, a gente olha para a escala do cliente. Então, quanto mais canais esse cliente tiver, o cliente escala, automaticamente nós escalamos também. Então, nós só pedimos prazo para o cliente, né? Então, a gente entende o quanto faz sentido, o quanto isso agrega para a solução, né? Para a ferramenta, e a gente acaba entregando isso para o cliente sem nenhum custo. Legal. Hoje, existem alguns softwares para quem trabalha, né, no mercado online. Existem alguns softwares que são bem conhecidos
E eu queria entender qual que é o posicionamento de vocês em relação a, por exemplo, o Bling, o Tiny, que vocês entregam algo a mais? Como é que funciona isso? Como é que está esse comparativo? Se a gente pudesse enxergar agora aqui. Legal. Bom, assim, alguns clientes, às vezes, até durante a apresentação comercial, eles até comentam, mas você é concorrente do Bling, concorrente do Tiny. Eu não diria que nós somos concorrentes, porque são entregas diferentes, né? Então, assim, o Bling, ele é excepcional para clientes que estão começando, e tem até alguns clientes com portes grandes, operacionando através da ferramenta, o Tiny também. Porém, nós, na Edgeworks, nós entregamos uma proposta diferente. Então, assim, eu tenho um processo de multicontas, multifaturador. Então, como eu comentei, né? A gente tem dentro da solução várias funcionalidades embarcadas, como WMS, TMS. Eu sou um cotador de frete, então eu tenho toda a proposta de cotação de frete, contratação do frete, a conciliação do frete e o rastreio, toda essa parte de tracking, né? Então, eu controlo muito mais, né? Eu entrego de um formato diferente. Então, eu nem diria que nós somos uma concorrência, né? Então, falo que o Bling tem uma proposta, o Tiny, e a Edgeworks tem uma proposta um pouquinho diferente. Então, mas você faz tudo o que eles fazem e além? Isso, fazemos tudo o que eles fazem com uma proposta diferente, né? Descendo uns níveis que eu posso dizer mais específicos por cliente. Então, nós temos diversos nichos de clientes operacionando na ferramenta. Então, tem o cliente de suco, tem o cliente de groceries, tem o cliente de eletrônicos, tem o cliente de moda. Então, atendo todos esses segmentos e entendendo as particularidades de cada nicho. Então, eu diria que são propostas diferentes. Essa integração que você falou do rastreio e tal, vocês têm alguma integração direto com o correio também ou não? Sim. Tem Integramos direto com o correio. Direto com nós eles. integramos com mais de 60 transportadoras, né? Então, nós também calculamos o frete. Então, o cliente, quando ele tem volumetria FedEx, maior... UPS, tudo? Todas. Então, quando o cliente precisa de um cálculo de frete, né? Porque ele tem volumetria maior, enfim, o cliente tem a negociação com a transportadora, nós importamos as tabelas de frete, quando a transportadora não dá suporte à API, a gente faz todo esse trabalho, né? Sobe as tabelas do cliente e usa o que ele já tem de negociação. E aí a gente dá, através de CEP, né? De região e cubagem, a gente dá a melhor opção para o cliente, para aquele pedido. A gente vê hoje que quem trabalha com o mercado online, com venda de produto, principalmente quando vende produto através de marketplace, a pessoa tem que ter um controle financeiro muito bem alinhado ali, porque você tem impostos, você tem frete, você tem as taxas dos marketplaces, você tem o custo desse produto, você tem coisas que você não enxerga ali no momento, o produto está vindo, não sei de onde, tem o default, e tem... Cara, são muitas variáveis, né? E para o cara perder dinheiro é muito fácil, ou seja... a gente vê muitas vezes o cara colocou ali um anúncio, tá achando que tá ganhando dinheiro, mas no final tá pagando do bolso 1, 2, 3, 4, 5 reais. O que vocês têm em relação a essa questão financeira para o cara conseguir enxergar isso? Você tem essa parte toda financeira baseada no produto? Vai além disso? O cara consegue controlar, por exemplo, outros custos que ele tem, como o aluguel do galpão, ou gasolina, ou em funcionário? Até onde vocês vão nesse sentido? Legal. Bom, então assim, nós controlamos desde a entrada da mercadoria, da compra, né, o pedido de compra. Então, toda a parte de criação do pedido de compra, né, a validação da nota fiscal que o fornecedor está mandando, né, a conciliação desse pedido para ver se de fato ele está de acordo, né, se o que você comprou de fato que ele está entregando, e também a validação financeira disso, né, o pedido era R$100, ele mandou a 101. Esse pedido eu vou dar uma divergência, né? E aí eu controlo a entrada desse pedido, né, trabalhando toda a parte de custo médio. Então, a gente faz toda a escrituração também na linha de Cartex para entrada. Então, eu faço um custo médio, entendendo, né, todas as entradas que o cliente tem, ponderando isso. Eu tenho toda a parte de gestão do financeiro, né, do a pagar e do a receber. Então, eu consigo mostrar através de um fluxo de caixa, né, descendo no nível de um plano de contas, né, olhando o nível do centro de custo, mostrando para ele o que ele está tendo de despesas. Essa parte do pedido, quando ele está fora da margem, eu tenho uma funcionalidade legal dentro da solução que eu consigo barrar isso na entrada. Então, se o pedido integrou de uma plataforma ou de um canal de marketplace e ele entende que a margem está negativa ou que a margem está próxima de um percentual que ele determina, eu consigo barrar isso para que a operação não faça o andamento desse fluxo, desse pedido, né? O pedido não seja embarcado ou despachado para o cliente com uma margem negativa, né? Porque aí ele pagou
para trabalhar. Lógico que existem exceções, às vezes o cliente sabe que aquela margem vai dar negativa, né? Que ele está fazendo por uma estratégia ou uma campanha. Está aquecendo a conta e tal, né? Isso, ele está aquecendo a conta, então vai por estratégia, mas nós temos dentro da solução mecanismos de poder mostrar e orientar para o cliente, né? O quanto está dando margem ou não e mostrando todas as despesas indiretas e diretas para aquele produto. Vocês têm algum parceiro integrado ou a própria ferramenta de vocês faz também emissão de nota ou não? Sim, nós emitimos nota fiscal, tanto nota fiscal normal de venda quanto nota de serviço. Então, o cliente quando tem, por exemplo, nós temos um módulo de assistência, então o cliente às vezes faz prestação de serviço, né, de manutenção, ou até mesmo nota de serviço para qualquer tipo de prefeitura, né? Então, ele fez um trabalho e ele é computado por um serviço, a gente faz emissão de nota. E toda a parte de emissão de faturamento, nota de devolução, né? Geramos a DIFAL, então fez uma nota para um outro estado que tem uma alíquota diferente, a gente gera essa DIFAL, o cliente gera o boleto, faz integração com o banco. Então, a gente também orquestra isso para poder mandar para o banco, né? Fazer através de um borderô para gerar esse pagamento. E aí, o cliente consegue fazer a entrega. E ele tem toda essa visão, né? Através dos nossos painéis, dos nossos dashboards, ele consegue montar lá o que ele quer de indicador, né? O que ele quer ver, né? Então, ele consegue enxergar a operação de uma forma bem clean e bem fácil. Então, quando ele se loga, ele já está com alguns cards mostrando para ele quantos pedidos estão em aberto, quantas notas estão com problema, quantos pedidos estão aguardando o pagamento da DIFAL e assim por diante. Uma das coisas que a gente enxerga muito em softwares hoje em dia, a gente às vezes até aqui como usuário de alguns softwares, a gente percebe isso também, que às vezes, quando um software tem muita funcionalidade, ele acaba que as pessoas usam só o básico do software, não sabem tudo que ele faz e acaba sendo meio irrelevante o cara, às vezes, pagar um pouco mais. Ou, por ele não conseguir usar a ferramenta na sua totalidade, porque ele não tem aquela usabilidade total, acaba que ele não consegue absorver tudo que o software tem para oferecer. Como é que vocês lidam com isso lá? Porque, assim, pelo que eu estou entendendo, até quando a gente falou de Bling, de Tiny, vocês vão muito além, né? Muito mais do que um RP. Isso. Mas o ser muito mais que um RP pode ser ruim também por conta disso que eu falei? Pode. Na verdade, tem duas visões que a gente pode enxergar olhando dessa perspectiva, que é assim. Primeiro, depende de uma implantação, né? Eu falo que quando o comercial, né? Eu faço a transição para a equipe de onboard, né? De implantação, eu faço um checklist falando o que foi vendido para o cliente, os processos que ele vai utilizar. E aí, essa equipe cai para dentro da operação para fazer a análise de aderência, para levantar todos esses dados. E aí, a gente já consegue determinar quais gargalos que podem ter durante essa implantação, né? Então, o cliente contratou o módulo de WMS, mas ele não tem ninguém que sabe gerar uma onda, que sabe de fato como funciona o WMS. Então, isso vai ser pontuado para o cliente e aí, em comum acordo, a gente vai tentar como soluciona isso, qual forma de treinamento que eu aplico para o cliente, se ele vai precisar contratar pessoas com mais experiência, né? O que ele vai... A gente consegue entender esse ponto negativo do cliente que vai prejudicar ele na implantação. E outro ponto é o cliente, de fato, ele tem capacidade, mas ele não tem mão de obra para poder fazer isso acontecer. Então, aí também é uma perspectiva diferente de a gente entender e falar para o cliente, você precisa de contratação de mão de obra, né? Você precisa de pessoas com mais qualificação para poder fazer isso acontecer. Então, quanto tempo é a implantação em média? Nós colocamos como previsão até 45 dias para o Go Live. Só que depende, né? Às vezes o cliente ele tem uma customização que precisa ser feita até o Go Live. Então, a gente precisa entender internamente como que a gente viabiliza isso, mas a média está para 45 dias. E aí, e quando você falou agora, por exemplo, né? Contratar a pessoa certa e tal. Mas aí, quando o cara tem um turnover muito grande, sai o funcionário que treinou, como é que funciona isso internamente lá? Tem que fazer o treinamento de novo? Isso é cobrado? Como que é? É caso a caso, né? Então, a gente entende assim, nós temos uma grande... nós temos um banco de vídeos bem interessante, né? De dados que o cliente pode ir lá e ele assistir os vídeos sobre aquele assunto, sobre aquele processo. E aí, também, o cliente pode entrar em contato e pedir um retreinamento, né? A gente entende como que funcionaria isso, né? Volume de horas, enfim. Ou a gente acaba colocando ele em uma reciclagem, a gente entende o que
que seria melhor, né? Então, é caso a caso. Às vezes, a gente pode até, num caso, acabar bonificando o cliente, enfim, entendendo que, de fato, ele precisa de uma ajuda. A gente está, de fato, para ajudar o cliente, não só trazer ônus aí para ele. Qual que, na tua opinião, você que... Como vocês implantam, você pega muito o problema que o cara tinha antes de implementar, né? Sim. Primeira pergunta, então. Qual você acha que é o maior problema hoje de quem tenta gerenciar multicontas, multicanais, sem um sistema como o de vocês e tenta gerenciar sem sistema? Está lá na planilha do Excel, está lá puxando informação de dentro do Mercado Livre. Qual é o principal erro desse cara, assim, que prejudica ele no dia a dia? Eu acho que hoje nós estamos vivendo uma era que, assim, é a era do ontem, né? Você subiu hoje, cara, se você demorar, o seu concorrente já te atropelou, né? Então, quanto mais dados você tiver em tempo rápido, isso é vantagem para você. Então, o cliente que hoje ele tem um Excel, né, ou que ele controla em múltiplos sistemas, ele não consegue ter isso unificado. Então, ele demora para saber quanto ele tem de compra, quanto ele precisa comprar. Então, ele tem uma demora para saber quanto ele vendeu, o que ele precisa repor de estoque, né? Então, ele demora para entender lá como que está a margem de contribuição dele. Então, ele demora muito. Essa demora, o concorrente dele está vendendo mais que ele. Então, assim, e aí o produto dele passa a não ter visibilidade. Quando a gente está falando num ambiente de marketplace, tudo que você pontua negativo para o marketplace, se você atrasa na entrega, se atrasa a emissão de nota, isso tudo é ponto negativo para você. Se você não tem isso automatizado, se você não tem uma ferramenta que te ajuda, isso aí vai te colocar só nas últimas páginas lá, então você não vai ser ranqueado bom e automaticamente o marketplace não vai ser um caminho legal e interessante para você vender. Então, acho que primeiro ponto é esse, segundo ponto é processo, né? Então, assim, não ter processos e procedimentos dentro da operação, nenhum sistema vai resolver. Então, eu não posso falar aqui para você que a Edgeworks vai salvar o cliente que não tem processo definido, né? Então, a gente chega muito no cliente e o cliente fala, cara, como que é seu processo de geração de onda? Um exemplo de WMS. O cara não sabe como é que funciona, o cara não tem um processo. Ele vai gerando o pedido que vai saindo, ele vai pedindo para alguém separar, né? Ele não tem uma inteligência para aplicar naquele processo. Então, eu acho que processo e procedimento são pontos bem prejudiciais se ele não tiver definido. E aí, nenhum sistema consegue resolver a dor do cliente e fazer ele escalar. Na outra ponta aí, agora a gente falou dos erros, mas vocês acompanham, né, a implantação e o que acontece com esse cara depois. Tem algumas histórias legais, assim, dos caras que ganharam aumento de vendas, acharam erros, às vezes, no Mercado Livre, através da plataforma de vocês, os caras foram lá e não tiveram prejuízo. Tem alguma história legal, assim, que aconteceu? Tem bem bacana, assim, ó. Eu fui um case de sucesso, né, na Edgeworks, então eu era cliente, então eu sentei do lado do cliente, porque eu fui um dos primeiros clientes aí da Edgeworks, né, de volume maior. Então, eu ajudei muito a construir, né, por várias soluções. Então, quando a gente fala de WMS, quando a gente fala de integração com canal, quando a gente fala de algumas funcionalidades, emissão de nota triangular, enfim, que são alguns processos que são interessantes. Eu fui um case de sucesso. Então, assim, eu tinha um grande problema com escala. Então, no sistema anterior que a gente utilizava, quando eu era cliente, nós tínhamos grandes problemas com volumes altos. Então, a gente tinha um cliente que foi fazer uma campanha com um influenciador. E aí, esse influenciador trouxe um tráfego de, sei lá, 20 mil pedidos numa hora. E aí, minhas APIs tudo travavam. Minhas APIs, cara, eu tinha que ficar mexendo, subindo o servidor, porque o servidor na época era on-premise, então eu que cuidava, eu que administrava o servidor. Então, eu tinha que ficar subindo o servidor, isso aumenta custo, né? Porque quando você está num ambiente cloud, tudo que você aumenta de infraestrutura, né? Você tem um custo maior. Tudo bem que você tem essa facilidade de aumentar e diminuir, né? Dependendo de processamento ou memória, ou até mesmo às vezes você precisa fazer um upgrade de máquina, né? Então isso já onera. E aí só que você não consegue fazer isso tão rápido, porque você tem umas janelas para fazer isso, né? Então às vezes o cara surgiu uma campanha amanhã, e aí você vai ter um tráfego de 10 mil pedidos num dia. Então, se você não estiver preparado. Então, quando a gente migrou para isso, eu já não tinha, porque todos os nossos servidores, eles já tem uma previsão de que pode vir, né? A gente teve um caso recente, o cliente, a gente trafegou 40 mil pedidos em um dia. Então, assim, é um volume absurdo. Mercado né? Livre ou não? Mercado Livre, plataforma, tudo, né? Então, a gente está falando num contexto todo. Mas cara,
Algo que um cliente, por exemplo, a gente trouxe o cliente e o cliente fazia 90 pedidos no mês. Né? Então, o cliente tinha várias dificuldades de integração, usava um hub de integração, porque quando você usa um hub, você vai fazendo escadas, né? Então, você pluga nesse hub para o hub plugar na plataforma, ou esse hub pluga no canal de marketplace. Então, quando você tem todo esse caminho para percorrer, você não vai direto, né? Então, você depende, às vezes, de uma API que não funciona, ou você tem um microserviço que parou, ou então o canal ainda não devolveu, a nota fiscal dentro do seu RP demorou para processar. Então, se ela demora para processar, o hub demora para captar essa nota e para poder mandar para o canal para trazer a etiqueta. Então, você tem tudo atrasos, né? Quando você conecta direto, que é a nossa proposta, quando a gente integra direto, eu emiti a nota aqui, eu já faço a conexão com o canal e já fico aguardando a resposta da etiqueta. Então, eu tenho eficiência nisso. Então, esse cliente saiu de 90 pedidos no mês, hoje o cliente faz 3.000. Então, assim, é legal a gente acompanhar essa escala do cliente e ver que a gente automatizou muito a vida do cliente, né? O processo dele. Então, é lógico que a gente acaba prestando indiretamente uma consultoria, porque a gente tem um bom lado de vivência, né, nos clientes. Então, a gente fala, ó, esse aqui é o caminho melhor, a melhor prática do mercado. Às vezes o cliente está num caminho que ele, às vezes ele demora, ou ele tem uma lentidão de como processar o pedido, ou ele não sabe como fazer. Então, a gente acaba usando também meio que a implantação e o nosso processo para direcionar o cliente para uma melhor prática de mercado. Então, tem esses casos, assim, que é bem legal, assim, de ver o cliente escalando, né? Então, cliente que tinha uma loja já está com 10 lojas. Então, cara, muito legal de ter essa opção de ele comprar no site, retirar na loja. O sistema de vocês pode ter mais de uma loja? Pode no Mercado ter. Livre, por exemplo? Pode. A gente administra. O cliente tem no CNPJ, né? O token, a gente pode ter. A gente tem clientes aí com 70 lojas. Caramba. Plugando, rodando. 40 mil pedidos por dia um seller é complexo. É complexo. Então, assim, e aí a arquitetura que está desenvolvida, a nossa ferramenta, ela é muito robusta, né? Porque para cada conta que a gente sobe, os microserviços são apartados. Então, eu não concorro com esse cliente que está 40 mil, eu não estou prejudicando o outro cliente que está processando 10 pedidos. Eu não tenho essa concorrência separada. Então, isso é bem interessante. E aí, sim, de fato, eu torno o cliente escalável, né? Eu quero que o cliente de 10 faça 10 mil, né? E aí o de 40 eu quero que ele faça 80, assim por diante. Nessa parte de clientes, eu sei que às vezes vocês têm NDA aí com alguns clientes que, né, não divulgam e tal, mas se tem alguns clientes que você pode divulgar, assim, que vocês atendem, ou alguns exemplos de clientes, assim, que vocês atuam ou não? Cara, assim, nós trabalhamos com alguns full commerce, né, assim... eu não sei se eu posso de fato dizer, então eu prefiro não... Mas nós trabalhamos com alguns full commerce, trabalhamos com clientes, como eu falei, né? De eletrônicos, clientes de moda. Mas em números, assim, então, assim, de tamanho de processamento, para a gente ter uma ideia, sem citar nomes. Nós temos um cliente que ele processa 120 mil pedidos mês, cliente significativo, na faixa de 15 milhões de faturamento. Temos clientes de 10 milhões, 7 milhões... Temos clientes pequenos, cliente que faz 100 mil, 150 mil mês. Então, assim, nós atendemos todos os públicos, né? Então, nós conseguimos atender desde o cliente do Simples Nacional para o lucro real presumido. Então, a gente consegue controlar também o nível de faturamento dele para poder dar um alerta e falar para ele, cara, do jeito que você está faturando, você daqui a pouco muda de regime. Então... Mas isso é legal que você está falando para as pessoas entenderem um pouquinho do potencial do mercado, né? Você fala, um cliente pequeno fazendo 100 pau por mês, um cliente grande já 7, 10 milhões, ou seja, para quem está assistindo é possível, né? É possível Total. o cara faturar assim muito no assim. online. Eu falo que eu vejo alguns números dos clientes, assim, a gente está acompanhando. Cara, às vezes é surreal, né? Você fala, cara, se fazer 15 milhões aí vendendo em canal digital, somente em canal digital, né? Não tô nem falando de loja física, né? Então, assim, 120 mil pedidos mês. Cara, é um número muito significativo. Assim. A gente fala, tem muito cliente aí que já está há anos no mercado e não consegue tracionar um número desse. Então, assim, é bem legal. E é um cliente que é 100% digital, nem tem loja física, né? Então, um cara que entende muito de canal de marketplace. Eu falo que, assim, quem se aventura no canal de marketplace tem que buscar conhecimento. Então, o cara vai vender no Mercado Livre, o cara vai vender na Shopee, ele tem que buscar conhecimento, porque não é só, como eu falei, o sistema não faz milagre, né? Então, ele precisa, de fato, entender o produto, entender sobre custos, né? Entender, porque senão, no final da linha, vai dar zero, não faz nada, ele está pagando para trabalhar, né? Então, acho que vender em canal de marketplace é um grande desafio
e nós temos aqui dentro alguns clientes que performam super bem e alguns que estão engatinhando, né? A gente ajuda esse cliente e aí trazer informações precisas e rápidas para o cliente, né? É importante para ele tomar uma decisão, né? Então, às vezes tem uma promoção relâmpago na Shopee, eu mostro para ele essa promoção, mostro esse desempenho para ele, então ele tem tudo isso acompanhando em tempo real na plataforma, ele não precisa ficar acessando diversas contas, né? Eu mostro isso tudo para ele em tempo real, bem interessante. Agora eu queria fazer 2 perguntas para o Thiago, programador. Boa. A primeira... como é que você lida? Eu falo porque eu já tive negócios também no segmento de tecnologia e pelo menos às vezes foi a minha experiência, mas era um sofrimento a mais. Como é que você lida em relação à questão de servidor, cara? Porque às vezes você tem que ter redundância, senão isso acaba saindo do ar. Se um sistema desse hoje sai do ar, eu imagino os clientes te ligando aí querendo te matar. Como é que funciona isso? Primeira pergunta. Legal. Bom, isso foi uma grande preocupação, né? Lá atrás, enquanto eu ainda nem fazia parte da Edgeworks, era de entender como estava a arquitetura, né? Como estava desenvolvido a solução, né? E qual que era a parte, né, de infraestrutura, né? Como é que suporta isso, né? Então, eu estou falando que eu vou colocar clientes dentro da operação que a gente vai fazer mais de 100 mil pedidos mês. Então, como que é a estrutura por trás disso, né? Então, hoje nós somos hospedados na Amazon, né? Nós temos redundância em 3 continentes. Então, América do Sul, América do Norte e Europa. Então, a gente está pendurado nesses 3 continentes. E nós temos uma 4ª redundância no ambiente Google. Então, o sistema está sendo replicado em tempo real nessas 4 redundâncias. E aí, eu falo que só um meteoro pode parar, né? Então, só um meteoro aí, mas daí também ninguém vai estar... É mais fácil o cliente ficar sem internet, né? E aí o cliente tem opções, né? Ele pode ter ali 2 links de internet, né? Ele pode ter um 4G. Então, nós usamos o requisito mínimo de internet, né? Então, o cliente precisa ter lá um link full duplex para funcionar, né? Então, ele tem um 4G lá e consegue navegar na solução, porque o nosso processamento está onde a gente está hospedado, né? Então, a solução de vocês é desktop ou vocês têm aplicação também para celular? Não, o sistema é 100% SaaS, né? Então, está no cloud. Para dentro do ambiente de tablet ou mobile, ele é redundante, ele é responsivo, né? Então, ele se adapta à tela. Nosso app para a parte de WMS está saindo. Hoje, ele consegue navegar pelo browser, mas nós estamos desenvolvendo um app que ele vai conseguir fazer para a parte de WMS. Tá? Legal. Segunda pergunta para o programador. Eu não sei como é que é para vocês no segmento de vocês, mas, por exemplo, na empresa que eu tinha focada em tecnologia, a gente desenvolvia muito aplicativo. E, cara, iOS e Android, assim, os caras, eles dormem, acordam e decidem mudar um monte de coisa e manda para você lá, para você se virar muito rápido e trocar e atualizar, enfim. E é uma loucura porque você não tem paz, né, cara? Assim, todo dia você tem que arrumar alguma coisa, tem que melhorar alguma coisa, tem que mudar alguma coisa no código. Para vocês é assim também? Ou seja, esse dinamismo também acontece no segmento de vocês? É essa loucura de ter que, o tempo todo, tá tendo que olhar para o código? Em partes, né? Porque eu falo que nossa preocupação está muito mais se há mudanças na estrutura das APIs dos canais de marketplace ou dos canais de plataforma, ou até mesmo fiscal, porque como eu sou um emissor de nota, então tem que estar antenado a isso, se muda alguma regra. Eu acho que a nossa preocupação para código está mais para isso. Mas muda muito? Por exemplo, Mercado Livre muda muito? Não vou dizer que muda muito, mas tem alterações que a gente tem que estar sempre atento, né? Muda V1 para V2, né? Tá chamando a API dessa forma, tem que mudar. Ou às vezes está um exemplo, né? Uma plataforma aí, VTEX, ano passado, se eu não me engano, ano retrasado, eles mudaram uma API na Black Friday, enfim. Então, a gente tem que estar antenado para poder mudar isso também, para o cliente não ficar sem Mas eles te comunicam, o Mercado Livre comunica. Comunica. Às vezes sim, às vezes comunica. Às vezes a gente acaba sabendo por terceiros, enfim, mas existe uma comunicação, sim. Legal. E aí uma última pergunta, na verdade, terceira. Agora eu pedi 2, mas vou pedir mais uma para o programador, que é o seguinte. Essa revolução que está acontecendo aí por conta da inteligência artificial, já impactou vocês em alguma coisa? Vocês já fizeram alguma aplicação dentro da plataforma de vocês usando inteligência artificial? Se aplica, não se aplica?
Legal. Ainda não tem, mas eu posso dizer que alguns robôs nossos já trabalham como se fosse uma inteligência artificial. Então, por exemplo, né, nós temos um mecanismo de emissão de nota de retorno, né? Então, eu emito uma nota fiscal de armazenagem, essa nota já, no caso do processo de fulfillment, né? Então, eu recebo essa nota fiscal, quando sai a nota de venda, eu preciso fazer a nota de devolução dela, que é o retorno de armazenagem. Então, eu tenho um robô que já faz isso, né? Então, ele já entende que você precisa processar essa nota de retorno para equiparar isso e você ficar fiscalmente correto, né? Então, eu já faço isso. Não é uma inteligência artificial, mas é uma parte de um robô que ele já processa algo que ele precisa entender que está de acordo. O que a gente tem olhado é que, assim, a inteligência artificial para o nosso segmento, ela vai trazer mais em automação de, por exemplo, melhoria de enriquecimento de cadastro de produto. Eu posso trazer algumas inovações no quesito de algumas integrações, monitoria de algumas integrações, né? Então, propor para o cliente, por exemplo, um formato de compra de uma forma mais correta, né? Poder para ele entender quanto ele comprou, se ele comprou correto ou não. Então, entender mais o dado, né? Então, usar a inteligência artificial mais para entender o dado e propor para o cliente de que uma forma seja mais assertiva, tanto a compra como que ele vai fazer estratégia para a venda, né? A gente não tem isso, mas eu acredito que para os próximos anos a gente vai começar a olhar de uma forma o que a gente pode agregar na ferramenta com inteligência artificial para ajudar o cliente a vender, a comprar melhor. Você acha que vai chegar no nível, por exemplo, que a gente já está vendo isso isoladamente em algumas ferramentas, mas de chegar para a inteligência e pedir para ela criar a imagem, a foto, o fundo em cima de uma base, pedir para ela criar a descrição do anúncio, para ela analisar se a precificação está correta ou não? Você acha que vai chegar nesse nível? Eu não sei te dizer se vai chegar, porque assim, ela vai precisar de insumos, né? Então, quando você fala para inteligência artificial, você chega num chat GPT lá e você fala assim para ele, cara, quero escrever um e-mail. Você precisa dar contextos para ele sobre aquele e-mail, né? Então, se eu quero que ele crie uma imagem, eu preciso dar insumos para ele criar essa imagem. Eu preciso que você melhore a descrição da minha camisa. Então, eu preciso dar insumos, uma camisa social, cor azul, com botões, enfim. Monta para mim o que seria uma melhor descrição para eu enriquecer isso, né? Para que o Google entenda isso e consiga mostrar o meu produto, né? Olhando para a plataforma ou para um canal de marketplace, enfim. Então, eu acho que ainda vai depender 100% automático. Eu não acredito que isso esteja próximo, mas que vai resolver bastante pontos se as pessoas certas derem insumos para a inteligência artificial propor isso, né? Legal. Thiago, para a gente seguir aí para o final do nosso bate-papo, tá muito bom, mas o tempo não para, né? Eu queria que você falasse um pouquinho agora para o pessoal sobre especificamente como que funciona a solução de vocês. Se você puder falar sobre preço, quanto custa, se tem planos, como é que vocês trabalham. Legal. Bom, como eu comentei, então nós somos mais que um RP. Então nós hoje atendemos tanto a parte de back-office, então nós atendemos o cliente desde a compra, né, a entrada desse produto, todo o processamento desse produto, né, a parte de divulgação disso, né, conexão com plataforma, com canal de marketplace, com loja física, né, então a gente tem essa multicanalidade. Eu falo que a Edgeworks de fato está na era omnichannel, né? Alguns falam que são omnichannel, mas de fato eles não têm essa articulação, então a gente tem uma envergadura bem bacana, olhando, né, podendo através dos armazéns oferecer isso para o cliente. Nós temos toda a parte de gestão do WMS, que é importante o cliente entender, né? Qual que é a eficiência para ele fazer o picking, o pack, sugestão de embalagem, toda a parte de rastreio, né? O controle, o transacional de mandar para o cliente. Então, a gente atende de ponta a ponta, né? Descendo nesse nível. Nosso formato de precificação é muito entendendo a necessidade do cliente. Então, nós criamos alguns recursos bem interessantes. Então, o cliente que já tem uma solução, alguns softwares, a gente criou um conector que eu trago os dados dele, então, desse cliente. Então, a gente, dependendo desse conector, dependendo de qual sistema o cliente traz, isso diminui o preço de implantação, de setup desse cliente. Então, a gente modula muito, né? Tem clientes que a gente entende que o setup desse cliente é menor porque ele tem... Eu consigo trazer já muitas coisas automatizadas, né, de dados, enfim, de produtos, né, históricos. Nós temos
basicamente hoje um FII, né, de suporte que a gente cobra desse cliente, e aí um valor por pedido integrado, ponto, né? Então, é bem acessível, né? A gente fala que o cliente, quando vem para a Edgeworks, de fato, a gente quer que o cliente escale, né? Eu quero que ele olhe na linha de sistema, ele não olhe como um custo, ele olhe como um investimento, né? Então, eu estou ajudando ele a escalar, não quero ser um peso na operação para ele, né? Então, essa é a nossa proposta. E se a pessoa quiser conhecer um pouco mais de vocês, qual o telefone, site, onde é que ela entra em contato? O nosso site é o www.edgeworks.com.br. Depois eu posso deixar meu contato, né? A gente coloca na tela aqui o site. Na tela, o site. E aí a gente agenda uma demonstração para o cliente, né? A gente mostra em tempo real. A gente não usa nada de PowerPoint, né? Eu falo que aqui do nosso lado comercial a gente mostra na prática, então conecta no cliente, no ambiente, mostra para ele de fato um pedido integrando, como funciona, mostra essa DI em tempo real, né? Mostra os dashboards, nós temos uma solução dentro da ferramenta bem bacana, que a gente consegue montar todos os dashs, né? A gestão visual para o cliente entender a gestão à vista, né? Então, o que ele está vendendo, qual canal está performando mais, tanto de valor quanto de quantidade, né? Quais estoques dele que ele precisa repor, enfim. Então, essa parte visual é bem interessante. E a gente faz essa demonstração e, com certeza, eu falo que 99% dos clientes aí que têm assistido nossa demonstração, eles têm se interessado e têm convertido. Porque, de fato, a gente entrega e não é só promessa, né? A gente aqui do nosso lado faz a nossa lição de casa e os clientes estão extremamente satisfeitos. Legal. Tiagão, obrigado aí por ter novamente aceitado o convite, cara. Muito bom a gente conversar com pessoas que entendem, dominam o assunto que elas se propõem a falar. Então, eu queria agradecer novamente aí, em nome de todo mundo que nos assistiu e vai nos assistir ainda, pelo teu tempo aí conosco aqui. Eu que agradeço, é uma honra que estar podendo compartilhar conhecimento, que a gente pode ajudar os clientes a escalar e sigo à disposição. Maravilha. Pessoal, agradeço aí a presença de todos vocês. Se vocês quiserem continuar recebendo conteúdos aí sobre marketplace, vendas online, acompanhem os podcasts da Nambu. A gente está postando sempre no nosso canal oficial no YouTube, no TikTok, @FredVanitelli. E até a próxima aí para a gente trazer mais informações para você, mais conteúdos legais para você que está aí no mundo de vendas online, está nessa batalha aí junto com a gente. Valeu demais, obrigado e até a próxima.